Oi pessoal, voltei. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Para quem não sabe, eu faço tratamento contra o transtorno de ansiedade. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, como que começou, como eu estou hoje. E eu vou deixar tudo registrado nesse vídeo. Vai ser um pouquinho longo, mas fica até o final. Vamos começar do começo. A primeira vez em que eu sentia um sintoma, que eu senti algo emocional ali que não tava bem, foi em 2018. Eu tava em casa, gente, normal ali, fazendo as minhas coisas, tudo ok. E de repente, sem brincadeira, foi assim, meio que do nada, eu comecei a sentir uma angústia, uma aflição, um incômodo, eu não sabia detectar o que era. Eu sei que eu não tava legal, eu sei que eu não tava bem. Eu fui e falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu tô sentindo alguma coisa estranha, não tô bem. Abrindo um parênteses, sintomas como esse, de angústia, depressão, ansiedade, eles não eram uma novidade, assim, no meu mundo, não era algo totalmente desconhecido, porque a minha mãe, ela faz tratamento há pelo menos 20 anos contra a depressão. Então esse tipo de assunto, ele sempre foi muito normal na minha casa, né? Então era algo que eu já estava acostumada, né? Não era uma coisa que, tipo assim, totalmente desconhecida. Então quando eu senti essa angústia, assim, esse mal-estar, vi que eu não tava bem, eu já fui logo com a minha mãe, né, falar com ela e conversar com ela. Falar, mãe, tô sentindo isso, o que você acha? Minha mãe, né, por experiência, ela falou, bom, vamos avaliar, vamos ver se isso vai continuar assim. Ela tentou, né, me perguntar ali o que eu tava sentindo, o que era e tudo mais. E aí ela falou assim, pode ser algo relacionado mesmo a uma depressão, de repente, a uma ansiedade, não sei, mas a gente pode ir ao médico, né, para tirar essa dúvida. E também a gente se perguntou, né, se questionou se poderia ser algo genético. A minha mãe sempre teve essa preocupação, né, tipo assim, nossa, será que eu posso passar para ela algum gene aí, algo assim genético, sabe? E ela pode desencadear algum transtorno de ansiedade, alguma depressão no futuro. Isso sempre foi algo que minha mãe pensou, assim. Então, quando eu comentei isso com ela, ela logo assim deu assim o sinal de alerta e falou assim, não, vamos procurar um médico que vai esclarecer pra gente essas dúvidas, vai saber o que falar e vai te dizer o que é isso. Nesse dia, eu me lembro que eu fiquei ali umas 2 horas direto, assim, com esse sentimento, esse mal-estar. E ele demorou um pouco pra passar, mas quando passou, também passou do nada. Mas assim, foi uma experiência bem ruim, bem estranha. E é aquilo, né? Quando se trata de saúde mental, às vezes é difícil a gente conseguir detectar o que é. E é difícil até da gente expressar o que a gente tá sentindo de fato. Então, como a gente já era, eu e minha mãe, a gente já bem esperta com esse assunto, né? Bem alerta, a gente falou, não, vamos marcar um médico e a gente vai procurar um especialista. E ele vai saber dizer melhor o que pode ter ocorrido. Então a gente fez isso, a gente marcou, né, um psiquiatra, eu fui, expliquei pra ele o que eu tinha sentido, por quanto tempo, ele me fez várias perguntas, né, do meu histórico, se já tinha tido outros episódios assim, se era a primeira vez, né, foi aquele questionário todo pra ser respondido. Ele me avaliou, ele me passou um medicamento de emergência, né, um SOS. Afinal, para quem não sabe, o psiquiatra é aquele que ele passa medicamento pra gente, né? Ele passa medicamento para as pessoas que sofrem de algum transtorno mental. Então, o psiquiatra, ele não é um psicólogo. É totalmente diferente. Ele não é um terapeuta, ele não é um psicanalista. Ele tá lá para receitar remédio pra você. E ele vai fazer a avaliação, né, de acordo com aquilo que você falar, de acordo com o que você tá sentindo, enfim. E aí eu lembro que ele falou, olha, vou te passar um remédio, onde você vai fazer o seguinte, ele não vai ser um remédio contínuo, ele vai ser um remédio de emergência, então se você voltar a sentir isso, você toma esse medicamento, não espera piorar, não espera vir uma sensação ruim de novo, ou uma aflição, enfim, e você já toma o medicamento pra você ficar ok. Então foi isso que eu fiz. Voltei pra casa,
passaram-se, né, dias, semanas, eu nem me lembro quando foi que eu tive outro episódio de mal-estar, assim, né, emocional. E eu vivi minha vida bem, tranquilamente. Se eu senti, assim, um mal-estar, acho que 2 vezes depois desse episódio foi muito, assim. Eu acho que eu lembro de ter tomado esse medicamento de emergência, acho que umas 2 vezes no máximo. E fiquei bem e, tipo, foram espaços bem grandes, sabe? De um episódio do outro. Então, tipo, minha vida seguiu normal e tudo ok, né? Tudo dentro de uma normalidade. E aí, de 2018, a gente pula para 2020. 2020, né, gente? O que dizer de 2020, o ano mais difícil até hoje, eu acho que pra todo mundo. A gente pula, então, de 2018 pra 2020. Início de 2020, onde tudo começou a desandar no mundo, né? E aí, no início de 2020, bem ali no meio, começando a pandemia, eu comecei a ter episódios de novo, dessas crises de ansiedade, meio misturado com uma depressão, com uma coisa estranha acontecendo. Um parênteses, né, que vale lembrar, em 2020 aconteceu tanta coisa, aquela loucura. Eu voltei ao médico e falei, olha, voltei aqui, não estou bem e preciso de ajuda. Vale lembrar que 2020, além da pandemia, né, que tava todo mundo vivendo, assim, dias tenebrosos de incerteza, de estresse. Muita gente desenvolveu doenças emocionais, mentais, depois da pandemia, né, como a gente já sabe, foi algo que veio à tona. Eu, no meio disso tudo, eu também estava vivendo um processo um pouco estressante, vamos dizer ali, de preparativos para o meu casamento, de incerteza de datas, de se a gente teria que adiar ou não. Então, assim, uma loucura. Emocionalmente, eu tava bem atordoada, assim, tava acontecendo muita coisa. E eu acredito que pode ter sido também um gatilho para eu ter voltado a sentir tudo que eu tava sentindo antes, né, em 2018. É claro que eu acredito também que isso varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que lidam melhor com pressão, com estresse, e tem pessoas que nem tanto. O meu caso é o nem tanto. E eu descobri isso, que eu sou uma pessoa mais sensível nessa parte. E aí, voltando até num ponto que eu deixei passar, quando eu fui no médico a primeira vez, minha mãe foi comigo, a gente chegou a perguntar se poderia ser algo genético. Só que algo muito vago, assim, porque o médico explicou que pode ser genético, pode ser que você carregue isso da sua família, dos seus familiares, como qualquer outra doença, pode ser que sim, pode ter uma influência muito grande, né, da genética. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que não. Então, assim, é muito relativo. Não é algo, assim, que é certo de acontecer, né? Se os seus pais têm determinada doença, não é certo que você tenha aquela doença. Mas é claro que existe ali uma probabilidade, um risco, né? Como qualquer outra doença. E aí, voltando no médico, eu expliquei pra ele todo o contexto de vida que eu estava enfrentando, de casamento, de incertezas e pandemia e tudo. Falei que eu estava sentindo coisas que eu já tinha sentido antes novamente, só que com mais frequência, e ele achou melhor me passar um medicamento, além daquele SOS, ele passou um medicamento para que eu tomasse todos os dias, né, um medicamento contínuo. Ele começou ali com uma dosagem mínima para eu poder regular. Todo médico, né, ele também vai acabar receitando que você faça atividade física, que você cuide da sua alimentação e, se necessário, você faça terapia. No meu caso, a gente sabe, né, é difícil a gente manter atividade física e alimentação na medida do possível. Até hoje eu me esforço, mas naquela época eu achei que seria muito bom se eu incluísse também a terapia. Então eu fiz um período de terapia durante 1 ano. E aí passou, né, o pior, vamos dizer assim, ou quase, da pandemia ali. Fiz meus tratamentos em 2020, fiz o tratamento com terapeuta, fiz o uso de medicamentos, fiz tudo que deveria ser feito, né, que eu poderia fazer.
E aí me senti muito melhor, gente. Olha, vou te falar, como que eu melhorei, sabe? Eu costumo dizer que os medicamentos, eles fazem com que você consiga colocar a sua mente no lugar. Eles não são a cura totalmente, eles são usados para tratar os sintomas, mas eles são essenciais para o momento que você tá ali de crise, onde você não tá conseguindo dar conta sozinha, né, ou sozinho. Aqui, o medicamento ele tá ali para te ajudar a pôr as ideias no lugar. Pelo menos pra mim é essa sensação, sabe? Eu consigo ter mais calma, eu consigo ter mais clareza, coisa que quando você tá no meio de uma crise, de um mix de emoções, é difícil, né? Você conseguir colocar a sua cabeça em ordem, e o medicamento ele alinha isso de uma forma maravilhosa. E foi assim, né, comigo. Aí eu fiquei me sentindo bem, fiz a terapia, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí veio 2021, o meu casamento acabou sendo adiado, né? Foi algo que mexeu muito comigo na época, mas devido às circunstâncias foi necessário, né? Nós adiamos o casamento pra 2021. E aí entrou em 2021, eu falei, agora tudo novo, vamos lá, vida nova, vai dar tudo certo. Tava me sentindo bem. E aí o que eu fiz? Eu tive a brilhante ideia que muitas pessoas têm, que é parar o medicamento. Eu falei, eu tô me sentindo ótima. As pessoas costumam falar, né, que esses remédios fazem mal. Então, como eu já tô me sentindo bem, eu vou parar de tomar. Tá vindo aí meu casamento. Algumas pessoas acabam relatando que tem, às vezes, problemas com a libido por causa de medicamento, antidepressivo e etc e tal. E eu falei assim, então, vou aproveitar que eu tô me sentindo ótima e vou parar de tomar. Não foi a melhor das ideias, com certeza não. Mas o que eu reparei foi que, como eu tava vivendo um momento de muita, assim, euforia e novidade na minha vida, né? E passou 2020 e eu tava naquela empolgação de que todas as coisas vão melhorar agora, eu não senti tanto a falta do remédio. Eu tava num momento já muito agitada, então passou batido os efeitos colaterais de ficar sem o remédio. Só que aí, gente, o que aconteceu? Eu casei no meio do ano, e depois que a poeira baixou, que tudo ficou mais tranquilo, veio à tona o efeito rebote lá, né, da falta do medicamento. E eu voltei a sentir tudo que eu estava sentindo antes, porque eu parei, gente, de tomar o remédio. É uma coisa assim que a gente não pode fazer, e a gente faz, né? Quem faz uso de medicamento durante muito tempo acaba uma vez ou outra fazendo isso, o que é totalmente errado. Não pode fazer isso, de parar de tomar o remédio de forma drástica assim. Se você for parar de tomar em algum momento da sua vida, tem que ser com a prescrição do médico, e ele vai te explicar como fazer o desmame, né? Não pode ser assim, de repente. Mas foi isso que eu fiz. Então, efeitos vieram. E aí, o que eu fiz? Eu falei, nossa, eu tô me sentindo muito mal, vou voltar a tomar o remédio também por conta própria, né? É aquela bagunça que a gente faz porque a gente se acha tão inteligente, né? Que a gente pode se automedicar, parar, voltar a hora que a gente quiser. Só que não. E aí eu fiz isso, eu voltei a tomar o remédio. Só que assim, gente, esses altos e baixos, eles fazem muito mal. Parar, voltar, tudo assim por conta própria é muito ruim. E aí, enfim, eu voltei a tomar o remédio. Melhorei, mas não melhorei 100%, mas eu fui levando a minha vida de recém-casada, muitas emoções, muitas coisas acontecendo, e eu fui levando isso de 2021 para 2022. Em 2022, eu senti que eu tava melhor, mas assim, eu não vou dizer que eu tava 100%, tá? Mas eu tava melhor, e eu tava tomando remédio. Só que, o que aconteceu? Pra vocês entenderem, o fato de eu ter parado o remédio por conta própria, depois voltado, ele já não voltou com o mesmo efeito de antes. Então, eu sentia que ele tava fazendo efeito, eu tava melhor, mas não foi como da primeira vez. E aí eu fiquei até pensando, eu falei, meu Deus, meu organismo acostumou, as pessoas falam que o nosso organismo acostuma, e agora o que eu vou fazer e tal. Mas eu fui deixando, sabe? Eu fui levando, eu tava... Sabe, deixa a vida me levar. Quando foi entrando de 2022 para 2023, a coisa começou a ficar mais séria.
E aí eu comecei a sentir que, tipo, não tô bem mesmo. Tem alguma coisa errada comigo. É muito frustrante, é cansativo lidar com esse tipo de transtorno. Não só esse, mas qualquer outro transtorno mental, ele é muito difícil de você lidar porque você fica se sentindo meio incapaz, você sente que todo mundo tá bem menos você sente que as coisas elas ficam meio empacadas na sua vida porque você não tá bem emocionalmente, sua cabeça não tá boa, não tem como o restante ficar bom também. Assim, foi bem turbulento. E o que também foi crucial para entender que as coisas meio que estavam um pouco fora do meu controle. Eu comecei a ter, além da sensação, como eu falei antes, né, angústia, às vezes, não muito, mas às vezes ficar meio deprimida, assim, sem vontade de fazer nada. O sintoma ali da depressão em si, eu quase não tive, quase não tenho. Mas eu estava tendo episódios assim. Os sintomas, eles não eram tão a ver com a depressão. Era mais relacionado a angústias e ansiedade, aquela sensação de inquietação. Só que aí eu tava tendo alguns quadros meio depressivos e também uma coisa que eu reparei é que eu estava com pensamentos fora da realidade. Como assim? Todo mundo, em algum nível, né? A gente tem as nossas preocupações e isso é normal. Só que as minhas, elas estavam meio que fora de controle. Eu começava a ter pensamentos de hipóteses e coisas que poderiam ocorrer na minha vida de forma extremamente drástica e negativa. Então, assim, coisas relacionadas à morte, a acidente, a situações dando errado, a pensamentos meio que, sabe? É meio louco falar isso, mas tipo assim, era uma criatividade sem fim pra coisas trágicas, sabe? E relacionado a mim, relacionado a quem estava perto de mim, a minha família, a minha vida, eu comecei a lutar muito contra esse tipo de pensamento. Se é normal ou não, eu sei que outras pessoas se identificam com isso. Eu acho que não é normal. Mas eu acredito que é normal a gente lidar com certos pensamentos no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente tem que mandar eles embora, pensar de forma positiva, pensar em coisas boas e seguir a nossa vida, né? Porque esse tipo de pensamento não pode parar a gente. Só que quando ele começa a afetar a sua rotina, o seu dia, o seu funcionamento, né, o seu bem-estar, aí é um problema. E era o meu caso. Então eu comecei a perceber que isso estava me afetando de forma geral, afetando meu funcionamento e meu bem-estar. Então eu pensei, eu não tô bem. E aí eu voltei para o médico. Fui lá, né, com aquela carinha de arrependida, expus tudo que eu tinha feito de errado, que eu tinha voltado, que eu tinha parado. Ele me deu uma bronca, óbvio, com toda razão. E ele até me explicou, ele falou, olha, a sua intenção era parar de tomar o remédio, né, se ver livre do remédio, agora não só você vai ter que voltar a tomar, né, como você já voltou, mas agora a gente vai ter que aumentar a sua dose, porque, enfim, você mexeu ali com a química do seu corpo, de forma, né, que você não deveria. Então, você vai precisar aumentar a dose. Uma outra coisa que estava ocorrendo muito também é que eu tava num nível de inquietação, pensamentos acelerados, preocupação, estresse, tudo tão alto que eu começava a sentir outros sintomas sem ser na mente, né? Eram sintomas físicos. Eu sentia dores aleatórias, eu sentia meu coração acelerar, taquicardias, assim, sabe? Aleatórias, do nada. Meu coração acelerava, meu batimento ia lá em cima. Eu sentia dor, eu sentia tudo, gente, né? No meu corpo, as coisas mais estranhas e bizarras. E, pra piorar, como eu tava vivendo essa fase, como eu falei, dos pensamentos ali meio negativos, fora de ordem, tudo eu achava que eu tava, tipo, com uma doença e que eu precisava ir pro médico, ver o que tava acontecendo. E vamos lá. Você se cuidar, você fazer seus exames de rotina, tá tudo certo, você deve fazer isso. Só que eu estava beirando uma hipocondria, então eu não podia sentir nada que eu achava que era extremamente grave, que eu tinha que ir no médico ver o que era. Eu não me permitia sentir absolutamente nenhuma dor no meu corpo, nada, nenhum sintoma de nada, porque eu já ficava preocupada e desesperada e se isso for alguma coisa grave. Então, assim, isso não é vida.
Se você está passando por isso, eu aconselho você a procurar ajuda, porque não é normal, a gente não foi feito para viver assim, né, atormentado o tempo todo, tenso. E aí, eu comecei a sentir vários outros sintomas no meu corpo, ia no médico, eu perdi a conta de quantas vezes eu fui na emergência, quantas vezes eu fiz eletrocardiograma em um período assim curto, sabe, de 1 ano, porque eu ia parar na emergência, eu falava que eu tava passando mal, que eu tava sentindo um monte de coisa, e aí não tinha nada nos meus exames, sabe? O médico ia lá, avaliava. Eu lembro até que o médico falou assim, o que você acha que é? Aí eu falei, não sei. Estresse. Ele fez uma cara meio assim, né? Você precisa cuidar da sua saúde. Aí eu voltei pro meu psiquiatra, né, com todas essas informações de tudo que tinha ocorrido. E aí, como eu já tava num grau, assim, que meio que eu piorei, né? Por todas essas coisas que eu fiz, com a medicação, ele teve que me passar mais um remedinho. E, gente, sabe qual é a questão? Às vezes, a gente tenta se livrar do problema sozinho. E aí, a gente acha que dá conta, que a gente vai saber resolver, que a gente sabe se medicar. A gente acha que tipo, o doutor Google é a melhor coisa que a gente pode fazer e procurar e tal. E só que nessa tentativa de se livrar do problema, a gente piora o nosso próprio problema. Nessa tentativa de, de meio que entrar na onda daquilo que a gente ouve na internet, daquilo que a gente ouve as pessoas dizendo, a gente acaba piorando o nosso estado. E eu era essa pessoa, né? Eu achava que tomar remédio controlado é o fim, sabe? Eu sou muito nova, eu sou muito jovem, eu ficava extremamente chateada. Eu gosto da minha vida, tá tudo indo bem, eu sou uma pessoa feliz, eu gosto da vida. E eu não sei por que eu sinto essas coisas, e essas coisas me atrapalham o meu dia. Eu não sei por que eu tenho essas crises, enfim, eu ficava brigando com esse sentimento, eu ficava revoltada, eu falava, não quero tomar remédio, eu não preciso de remédio, esses remédios vão fazer mal. E, gente, a gente só piora a nossa situação. E é aquilo, hoje, falar sobre esse assunto, ele é muito mais tranquilo do que quando eu tive a primeira crise, vamos dizer assim, porque depois da pandemia a gente teve bastante gente vindo à tona com esses problemas mentais. Então, assim, tá caindo um pouco desse tabu que existia. Ainda é difícil, mas tem melhorado bastante. E aí eu ficava me sentindo muito assim, nossa, o que eu faço, né, da minha vida? Eu comecei a primeira vez que eu tive essa crise, eu acho que eu tinha 21 ou 22 anos. Então, assim, eu ficava... era inaceitável pra mim. Então, eu queria me ver livre do remédio, eu não queria sentir absolutamente nada. E isso só foi piorando o meu estado, né? E aí, a minha mãe, sabiamente, uma vez ela falou comigo, e a minha mãe, ela já faz tratamento há anos, né? Ela sabe muito bem como que é. E ela falou assim pra mim, ela falou, Júlia, pra mim, não importa o que eu preciso fazer ou tomar, o que o médico vai me receitar, eu vou fazer, desde que isso me traga qualidade de vida e me faça viver bem. Eu só preciso me manter viva e bem. Não importa como. Então, se eu preciso tomar remédio, eu vou tomar remédio. Se eu preciso fazer terapia, eu vou fazer. E ela ter falado isso me deu um estalo de que, tipo, eu também não tava vivendo uma vida boa, lutando contra os remédios, contra os médicos, contra tudo isso. Mas, o dia que eu entendi que eu realmente precisava cuidar da minha saúde e do meu bem-estar, independente do meio que seria usado, eu acho que eu meio que tranquilizei e aceitei isso. Uma coisa que eu orava, assim, eu falava com Deus, eu falava, Deus, quer saber? Se o Senhor quiser me curar de forma instantânea, um dia eu acordar e não sentir mais nada, igual uma pessoa normal, eu tô aqui, tô pronta. Mas se isso não acontecer, eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar da minha saúde com os recursos que Deus deu, sabe? Deus deu sabedoria pros médicos e eu vou usar tudo que eu puder usar de melhor, de tecnologia, da área da saúde, de tudo pra eu poder ficar bem. E vai ser isso. E eu vou viver a minha vida sem entrar nessa noia. Eu fiz isso.
voltei a tomar os remédios. Não fiquei focada do tipo, ai, nossa, eu tô tomando mais remédio pra eu ficar livre deles e agora aumentou. Eu simplesmente me acalmei, agradeci a Deus e passei a ser grata por existir medicamentos hoje em dia que fazem com que a gente se sinta melhor, sabe? É algo que a gente deveria agradecer. Há tempos atrás não tinha isso. As pessoas enfrentavam diversas dificuldades, doenças, sem saber nem como resolver. Hoje em dia a gente tem várias coisas à nossa disposição, sabe? A gente tem informação, então vamos usufruir disso da melhor maneira possível. E se um dia eu receber alta, sei lá, e o médico falar, tipo, não, você não precisa mais, você tá bem, e tá tudo ok, tudo bem. E se não, também tá tudo bem. Então eu voltei a fazer o tratamento, voltei a fazer por um período também a terapia, que me ajudou bastante, porque a terapia, ela é um auxiliar, assim, eu acho que, na verdade, as duas coisas se complementam, né? Tanto você tratar com um psiquiatra como um terapeuta, principalmente se você estiver num momento de crise, vai te ajudar muito a colocar a sua cabeça no lugar, as coisas em ordem. Nossa, foi muito bom, porque a minha terapeuta, ela me ajudou. Eu já tive mais de um terapeuta. Da última vez eu fiz com uma terapeuta e ela me ajudou super a colocar meus pensamentos em ordem, a parar pra avaliar, sabe, as coisas que eu tava pensando. Ela me ajudou a encontrar talvez o porquê de eu estar naquele estado. Ela me deu ferramentas pra lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções. Então, assim, foi fundamental. Foi muito bom. E hoje, né, 2023, eu sigo aqui para falar que estou bem. Acho que já tem uns 8 meses desde desse episódio, onde eu tive que colocar toda a minha vida em ordem. A gente já tá aqui no final de 2023, mas, vamos dizer assim, as atualizações, né, disso tudo, que eu posso dizer é que eu me sinto muito bem. Eu aprendi a valorizar os recursos que estão ao meu alcance. Ainda faço tratamento, ainda faço uso de medicamento, ainda sou acompanhada pelo psiquiatra. Uso todas as ferramentas que estão disponíveis e que os médicos me aconselharam, né, a ter e a usar. E estou aqui, gente, bem, viva, e sigo a minha vida da melhor maneira possível. Se eu pudesse deixar algum recado, assim, com esse vídeo, primeiro, eu queria só compartilhar, né, com você a minha experiência, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente acaba alcançando outras pessoas que também se identificam, que estão passando por situações parecidas, e veem que não é o fim do mundo, né, e que existe uma solução na saída. Também esse vídeo ele serve para te encorajar. Se por acaso você está passando por isso, já passou, se tem alguém perto de você que esteja na mesma situação, procure ajuda. Procure um profissional, procure talvez primeiramente até alguém da sua família, um amigo, para você compartilhar aquilo que você está passando, que eu acho que vai ser fundamental. Eu não sou médica, né, mas eu tô aqui realmente para compartilhar a minha experiência e eu espero que ela te ajude de alguma forma, te inspire de alguma maneira e vamos em frente. Não desista, você não está sozinho. E se você não tá passando por isso, seja uma pessoa que possa ajudar a outros que estão passando por isso. Seja um bom ouvinte, seja uma pessoa acolhedora. Não tenha preconceito quando alguém falar sobre esse tema de transtorno mental, o que envolve esse mundo, mas seja uma pessoa acolhedora, seja compreensivo com o próximo que está passando por esse período e juntos nós somos com certeza muito mais fortes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abri aqui meu coração pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários o que você achou, dicas também para os próximos vídeos e aquilo que vocês querem saber, se ficou alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau!